É, porque aqui a praia está mesmo a pinhas, está muita gente e há sempre o risco de, ao esticar, colocar a mão no seio da vizinha. E então eu vim cedo para evitar esse pequeno percalço. É um divertimento, eu gosto de me bronzear, gosto de me queimar. Sou viúva, de repente eu bronzeadinha arranjo um novo casamento. Buenos dias. Olha os aviões lá atrás. Bom dia, Matosinhos. Estamos aqui na praia. Espetacular. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. E eu sou o Jossi. E hoje vamos todos para a praia. Vamos dar um mergulho? Vamos. Eu gosto de verão. Gosto de verão. A época balnear Os abriu biquinis no meu verão. A época balnear abriu a 15 de maio em algumas praias do Algarve e termina a 30 de outubro com o encerramento das praias do Porto Santo, na Madeira. Verão é sinónimo de praia, banhos de sol e de mar. Mas foi sempre assim? Desde quando é que nos expomos ao sol e ao mar? Neste episódio, navegamos pela história da prática balnear e das tendências que lhe estão associadas. Jossi, tu já abriste a tua época balnear? É, já abri isso. Está numa ilha rodeado por mar e a certa altura está em aquele apelo, não é? Nos dias de melhor sol. Quando não há caravelas e águas vivas, que são muito frequentes, como vamos falar disso mais à frente. Exato. Pois, e tu? Eu também já tive a oportunidade de dar uns mergulhos. O tempo tem estado bom em alguns dias, salvo, como tu disseste, as caravelas e as águas vivas, que lá de vez em quando decidem aparecer. É mais do que de vez em quando, mas pronto, é verdade, não é? As caravelas que hoje em dia aparecem em grandes números, não é? Aos malgotes, na verdade. Mas antigamente, quando nós éramos miúdos, raramente apareciam nos Açores. Lembro-me de ir para a praia frequentemente e nunca ver caravelas. Anos sem ver caravelas. Certo. Ou se vier uma que era tinha dado raro, à costa, era muito raro. Águas vivas sim, era relativamente comum, mas também era menos perigoso. Agora há uma epidemia. Águas vivas, para quem não sabe, é o nome que se dá às alforrecas nos Açores. Exatamente. Bom, é verdade. E certamente isso pode estar relacionado com as alterações climáticas e a subida de temperatura dos oceanos e também com a diferença a nível de composição nutricional das próprias águas. Mas pronto, nós estamos aqui para falar concretamente desta prática de lazer que as pessoas têm, que é o ir à praia e tomar banho. E vamos ver que é um hábito relativamente recente. Se pensarmos bem, o mar era algo que metia muito medo às pessoas, mesmo daquelas que viviam à beira do mar. As casas mais desejadas não eram aquelas com vista para o mar, mas as que se situavam mais no interior. Poucos ou nenhum sabia nadar. E, claro, a orla costeira apresentava-se de uma forma muito mais natural do que hoje em dia, sem oferecer as proteções que hoje oferece. Se nós pensarmos na nossa própria ilha, nós conseguimos ver que as casas estão, sobretudo as antigas, até bastante distanciadas do mar. Muitas vezes costas voltadas para o mar, embora estejam próximas da costa. E isso é um pouco intrigante às pessoas que vêm cá visitar. E para nós, nos dias de hoje, as nossas gerações, as gerações mais novas. E até no passado era muito difícil encontrar bares junto ao mar. Portanto, havia essa tendência a voltar as costas ao oceano, não é? Apesar de se estar rodeado dele. E a nossa própria economia ainda está muito voltada para a terra, não é? Pois, mais do que para o mar. E também, nessas alturas, no passado, claro que nem havia nadadores salvadores, nem nada que o valha. E a própria relação com o sol, os bens solares, era muito diferente e vai ainda ser durante algum tempo, mesmo depois desta prática veraneante se iniciar. Mas então vamos tentar situar. Quando é que podemos falar de pessoas a ir à praia para banhos de mar e de sol? Isto é uma coisa clássica? Ou... Bem, importa aqui esclarecer que as pessoas há milénios que usavam os rios para se banharem, como falamos no episódio da higiene pessoal. Portanto, importa esclarecer que estamos aqui a falar em lazer, não é? E vamos também ver que nem sempre se procurou uma pele morena, mas precisamente o contrário, o que aliás ainda acontece em vários países do mundo. Sim, é verdade. Vamos então tentar descortinar os primórdios destes nossos hábitos atuais. Não será surpresa para ninguém que, durante grande parte da história da humanidade, o oceano e os mares foram bastante evitados. Eram vistos como misteriosos e, sobretudo, bastante perigosos. Uma visão que vinha já da Bíblia,
Veja-se o caso da Arca de Noé e das inundações. O oceano era visto como um instrumento de castigo e uma espécie de purgatório para aqueles que sofriam as suas tempestades. E também se pode verificar isso mais recentemente, não é? Sim, portanto, basta procurarmos aqueles mapas do início da época dos descobrimentos, ou mesmo das histórias que eram contadas na altura, para percebermos o terror que eram os mares. Vejamos o caso do Adamastor como apogeu desse medo. Pois, havia todas estas bestas. E o João Adamastor enquanto criatura portuguesa, não é? Mas pronto, sim, é só um maluco nessa altura que se aventuraria a tomar banho no mar, tendo em conta a perspectiva que se tinha sobre o mesmo. O mar era então de evitar e, na melhor das hipóteses, era usado precisamente para a navegação marítima e para as pescas. E se tivermos em conta que sempre morreram pescadores do mar, muito mais do que hoje, esses receios só aumentavam nas populações do litoral das ilhas. Aliás, muitas vezes os próprios pescadores não sabiam sequer nadar. Bom, e depois, para além das catástrofes naturais, temos de ter em conta que as praias eram lugares bastante desprotegidos contra piratas ou outras forças hostis. Até a época moderna, a costa portuguesa era fortificada e as praias representavam um ponto vulnerável nessa linha de defesa. Então imaginemos que estão miúdas no século XII e depois no século XV, no século XVII, em biquíni na praia. Isso era um isque para piratas que era algo alucinante. Outra das razões pela qual as pessoas também não construíam casas próximo do mar, não eram só as tempestades, mas também os possíveis ataques. E basta vermos o exemplo aqui da Ilha Terceira e da Praia da Vitória. A Praia da Vitória, que na Ilha Terceira é o sítio mais exposto, ou era o sítio mais exposto a uma invasão pelo mar, por constituir a maior baía e a largura de praia. E a baía estava completamente cercada por fortes, daí que, para além do medo natural de invasores, o próprio ambiente militarizado destes sítios era muito pouco acolhedor para quem queria desfrutar da praia. Mas não vamos perder mais tempo. Há na Europa alguns relatos de banhos de mar na Antiguidade, nomeadamente na Roma Antiga. Escavações arqueológicas encontraram na Baía de Nápoles mais de 130 vilas viradas para o mar. Vilas, só aqui para esclarecer, portanto eram habitações das classes altas. E no fundo o que é que isso quer dizer? Bem, mostra que há um interesse pelo mar, pela zona costeira. Estes romanos ficaram atraídos pela paisagem e pelo ar puro que vinha do mar. Mas não só, os romanos apreciavam a disponibilidade de ter peixe fresco quando quisessem, porque nós hoje em dia estamos tão habituados a ter peixe fresco, não é? Podemos viver no interior da Europa ou no interior do Brasil, de uma forma ou outra havemos de ter peixe fresco. Nesta altura nada disso era possível, só era possível se habitasse junto ao mar. Claro. E estes romanos praticavam inclusive a aquacultura e tinham um desenvolvimento desenvolvido até certo ponto de como manter os estoques de peixe de uma forma saudável. É interessante que eles também, apesar de terem este acesso ao peixe, muitas vezes têm aquele garum que era feito com entranhas de peixe e peixe podre, não sei o que é um molho. Mas pronto, e aí também se encontrava a cidade de Bahia, não é? Uma cidade de resort que era famosa pelos seus divertimentos e também pelo seu deboche, portanto uma cidade pecadora. Sim, esta cidade era conhecida por ter muitas mansões junto à costa e também de possuir fontes termais e spas. Foi inclusive visitada por vários imperadores, como o Augusto, o primeiro, Nero, Adriano, Calígula e até Júlio César, que não era imperador, e que antes destes todos possuía também lá uma vila. Agora, isto configura uma ida à praia tal como entendemos hoje? Não exatamente, mas nota-se que já havia aqui um prazer em estar junto ao mar. E então qual é o período marcante do início das idas à praia? Bem, a ida à praia como fenómeno cultural só começa no século XVIII, ou seja, bem depois. Isto não quer dizer que em períodos anteriores ou noutros pontos do mundo isto não tenha acontecido, mas é neste período que há o estabelecer desta forma de lazer. Interessante. Portanto, foi bastante tarde na história da humanidade. E em que país ou região é que isto aconteceu? Aconteceu no Reino Unido. Certo, o que pode ajudar a explicar-te como esse hábito foi tão facilmente exportado para o resto do mundo, sendo que o país já por essa altura tinha uma influência significativa a nível global. Portanto, houve aí uma globalização, não é? Um imperialismo também nessas práticas. Mas quais foram então as razões para esse interesse? Bem, no início os motivos para as pessoas se deslocarem para a praia, ou pelo menos para perto dela, estavam sobretudo relacionadas com a saúde. Os spas que existiam perto da praia atraíam as pessoas para lá e, numa fase posterior,
A água fria dos mares levou os médicos ingleses da época a considerarem-na benéfica para aqueles que sofriam de melancolia. A melancolia, que era um dos nomes para a depressão na altura. Todo tipo de doenças nervosas, não é? Exato. E estes doutores prescreviam mesmo as doses de banho de mar necessárias, nomeadamente quantas vezes se deveriam banhar, durante quanto tempo, em que condições, que zonas do corpo e que praias é que eram as melhores para determinada doença. Mas essas não eram as únicas razões. Há também uma inclinação religiosa, não é verdade? Sim, por essa altura, portanto, ainda nos inícios do século XVIII, popularizou-se o que se chama de teologia natural. E o que é isto? Portanto, neste tipo de teologia há uma apreciação da beleza da natureza como reflexo do poder do Criador. E há então uma mudança a nível religioso do mar como um sítio de pavor para um sítio onde poderia acontecer a perfeição da criação e da inocência, não é? Da pureza. E isto também é resultado de muitos anos de navegação e de um entendimento maior dos homens sobre o que acontecia nos mares, não é? Portanto, dá uma forma de tirar o véu sobre esse desconhecido. É uma mudança substancial. Sem dúvida. E pelo que li também, a arte teve uma importância em levar as pessoas à praia através da pintura de cenas costeiras como um espaço agradável e de paz. E bem, já nos situamos no espaço e no tempo, Inglaterra no século XVIII. Há alguma década em particular para esta migração, digamos assim, entre aspas, para a praia? Sim, por volta de 1750, portanto, nesta década que se dá um crescendo do desejo coletivo de ir para a costa. A praia começou então a ser vista como um local de refúgio dos delitos e do stress civilizacional e, como já foi dito antes, propício ao combate à melancolia e à ansiedade. E há também que realçar que os primeiros a deslocarem-se à praia, tal como os romanos na Antiguidade, foram os mais ricos. Certo. E uma das razões para tal é que se achavam frágeis e pálidos e, portanto, faltava-lhe o vigor da classe trabalhadora, a pujança que existia, portanto, nessa natureza daquele que desempenha funções físicas, não é? Que cultiva o seu corpo. Era, portanto, esperado então que o mar suavizasse as ansiedades da elite, que restabelecesse a harmonia entre o corpo e a alma e curasse os males da civilização urbana. E claro, também me parece que, como tinham mais tempo para lazer, também tinham mais tempo para pensar e para ficarem com um certo terror existencial, não é? Incomodados por crises existenciais, enquanto o trabalhador não tem tempo para essas coisas, para essas banalidades. Certo. É de facto interessante essa perspectiva essencialmente terapêutica do mar. O banho frio do mar tornou-se bastante popular nesta altura, também nos banhos frios do rio, mas aqui o nosso foco é o mar, não é? E o mar tornou-se o centro de uma nova forma de hidroterapia. Isto vai continuar assim pelo século XIX dentro, com os médicos a não alterarem significativamente as suas prescrições de banhos de mar. Isto acontecia também em Portugal. Estas prescrições de banhos de mar também se universalizaram e também era o caso em Portugal. Sim. E com a explosão demográfica e a expansão urbana que resultou da industrialização, não é, no século XIX, é de supor que a procura do mar para aliviar a ansiedade e fugir dos problemas das cidades só se acentuou, certo? Sim, a verdade é que a sociedade esperava que o mar tornasse as crianças mais vigorosas, mas não só. Nessa altura, no século XIX, havia a crença de que o mar podia restaurar a fertilidade às mulheres inférteis e até estabilizar o ciclo menstrual. Interessante. E desta panóplia de terapias associadas ao mar surge então o conceito de praia, não é? Enquanto zona para a qual se vai... Certo, fazer praia. E com o desenvolvimento da ferrovia, nesta época da industrialização, ir ao oceano tornou-se acessível mesmo para as classes mais pobres. Aliás, é neste contexto que surge o primeiro resort do mundo, aberto a todos, digamos assim, na cidade de Blackpool, na Inglaterra. Portanto, ali, digamos, norte Inglaterra, né? Mais precisamente na década de 1840, quando os comboios ligaram esta cidade costeira às regiões industrializadas do norte da Europa. Pronto, e a partir daqui os resorts espalharam-se pelo resto da Europa, com o aparecimento dos mesmos em França, na Normandia, mas também na Riviera, no norte da Alemanha e na Escandinávia, e para o final do século XIX também nos Estados Unidos. Convém dizer, resorts que
Hoje em dia, se calhar, já não tem o mesmo peso, dado que com o aparecimento dos aviões e posteriormente as viagens low cost, muitas pessoas optam por ir para países mais Exóticos, quentes, não é? Sim. Algo que não era possível naquele tempo. Para o Pacífico, para a América do Norte, América Central e por aí Sim, fora. ou mesmo para a Espanha, Portugal, Algarve. Não é? Ficam ali num resort a enfardar Marrocos. comida e a ter as sopas locais. Sei lá, coisa assim. Bom, mas antes de entrarmos no século XX, queria só abordar a questão do pudor. Como nós já vimos, a questão da decência limitou a exploração do mar como local de prazer durante muito tempo. No século XIX, e, portanto, ir ao mar já tinha deixado de ser meramente algo terapêutico, mas também algo de lazer. Mas como estávamos então relativamente à questão do pudor? Bem, a questão do pudor é algo que estará bem presente até ao século XX, com a introdução e consequente proibição do biquíni em alguns sítios e tudo mais, incluindo o nosso Portugal salazarento. Certo. Mas no século XIX há uma clara distinção no que era aceitável ou permitido à mulher fazer, por oposição ao homem. Por exemplo, para a mulher de classe média, deixar a privacidade e encontrar-se na praia, com o cabelo solto, descalça e com uma vestimenta que geralmente só era vista pelo marido, era algo inédito. E estas mulheres de classe média, ao contrário das mulheres de classe alta que estavam habituadas a socializar, encontraram na praia, primeiro através das prescrições dos seus médicos, uma liberdade inesperada. Ainda assim, vejamos, a mulher ficava mais à beira d'água, junto às suas criadas, que eram chamadas em inglês de bathers. Portanto, uma tradução literal seriam umas banheiras. Sim. E ficavam perto das suas bathing machines. Bathing machines. Que não há tradução em português, mas creio que se chama algo como barraca de banhos. Barraca de banhos, o que é isso? Bem, o ideal era os nossos ouvintes verem, mas não se preocupem que deixaremos uma imagem no Instagram. Mas vou tentar descrever este aparelho, que na verdade é algo bem simples. As barracas de banhos existiram desde o século XVIII, período em que, como falámos, se deu o interesse pela praia, até o início do século XX. Basicamente eram pequenos balneários, onde a mulher podia mudar as suas roupas diárias para roupas de banho. E então estas pequenas instalações possuíam rodas, assim, uma espécie de veículo de carroça, que era, portanto, rolada até ao mar. E aí as pessoas... portanto, isto também era usado por homens, mas creio que essencialmente por mulheres. Aí, portanto, elas saíam através de umas escadinhas para o mar. Diretamente para o mar? Diretamente para o mar, faziam o seu banho. Ou seja... As rodas estavam dentro da água? As rodas estavam dentro da água, sim. Depois eu vou disponibilizar fotografias. Ou seja, isto permitia que as mulheres trocassem de roupa e fossem ao mar, estando o mínimo de tempo possível expostas. Muito bem. E isso não foi o que eu imaginei quando pensei em bathing machines. Eu pensei num engenhoca qualquer. Uma engenhoca que lançava água do mar para dentro de uma coisa fechada, assim as pessoas não sabiam. Sim. Mas afinal, não. E o que é que acontecia aos homens? Ou como é que os homens se banhavam? Os homens poderiam também usar estas bathing machines ou não, mas na praia os homens portavam-se como se estivessem numa batalha com as ondas do mar. Portanto, ao contrário das mulheres, que era uma coisa muito mais restringida, não é? Eles lançavam a sua espada contra era as ondas. Sim, uma coisa de bravura, de virilidade, certo, de masculinidade, claro. que era exacerbada pela presença próxima de mulheres em estados... num estado digamos, de semi-nudez. Mas depois era compensado pela temperatura da água, que era muito fria. Então ficava aquela tensão entre a masculinidade e a água fria, e havia aquele combate no corpo. Depois certo. Não sabemos quem é que vencia. Só os mais viris é que conseguiam. E só aqui uma nota. Nesta altura, homens e mulheres não estavam juntos na praia. Portanto, eles até podiam estar próximos, mas não estavam definitivamente juntos, não é? Ok. Essa segregação de género. Voltando um pouco a quando falamos da questão da higiene pessoal e tudo isso, falamos das termas, e a verdade é que as termas no Médio Oriente são segregadas por género. Existe uma parte para as mulheres, uma parte para os homens. Em determinados países até acho que é proibido as mulheres
participaram. Há também umas termas romanas no norte de África que ainda são utilizadas até os dias de hoje, e uma das piscinas é mais pequena para as mulheres, teoricamente, e depois aquilo está separado da piscina maior onde os homens estão, não se cruzam. É interessante porque esta mentalidade não persiste em alguns Sim, sítios. persiste. Mas é isso, não é? Pelo que sei, é só no começo do século XX que começa a tornar-se aceitável para a sociedade a convivência dos homens e das mulheres na praia. Vamos à praia, vamos à praia. Vamos à praia, vamos à praia. Isto permitiu que as famílias pudessem passar tempo juntos a nadar ou simplesmente a desfrutar o tempo na praia. Lá está aquela música do GNR, nas dunas são como o divã. Isto foi de alguma forma, celebração desta convivência de género. Então, mas com esta convivência na praia dá-se o fim gradual das barracas de banho, que deixaram de fazer qualquer sentido. Isto não quer dizer que as questões de moralidades já não interferissem com a prática balnear, especialmente no que toca ao vestuário. Sim, certo. E os Jogos Olímpicos de 1912 tiveram um papel particular na normalização da mulher enquanto praticante de natação, porque foram a primeira competição de natação nas quais as mulheres puderam participar. Isto fez com que a natação se tornasse em algo bem visto, não é? Porque era um exercício benéfico à saúde e que podia ser praticado por ambos os sexos, inclusive na praia. Por outro lado, a Grande Depressão de 1929 veio acentuar a praia como um destino turístico acessível. E já que falamos de vestuário, é durante o século XX, o início do século XX, que começam a acontecer mudanças, não sempre pacíficas neste aspecto. O que podemos dizer sobre isso, Josie? A história do vestuário balneário é bastante impactante, e sobretudo no caso da mulher, e é nesse aspecto que nós vamos tocar, porque gradualmente as mulheres foram deixando aqueles vestidos, quais camisas de noite, não é, que pareciam, que usavam nas barracas de banho, para a utilização de fatos de banho mais adequados, digamos, à natação. Fatos que hoje em dia consideraríamos excessivamente grandes para esse efeito, mas que à época ainda abalaram as noções de decência, não é? Certo. Se os nossos ouvintes forem pesquisar pelos fatos de banho nessa altura e no período vitoriano e tudo isso, vão ver do que é que estamos a falar. E, bom, nos anos 10, não é? Portanto, do século XX, esses fatos de banho ajustaram-se mais ao formato do corpo e foram perdendo comprimento, mostrando mais as pernas. E nesse período, algumas pessoas chegaram até, inclusive, a ser presas por usarem fatos que revelavam não só as pernas, mas também os braços e o pescoço. Realmente há uma diferença substancial de como encaramos hoje a praia e nos vestimos. Exatamente, e talvez até te vais admirar com isso, mas muitos destes fatos de banho, tal como aqueles que eram usados no século XIX, eram feitos de lã. Lã. Sim, um material que geralmente associamos ao inverno, não é? Para nos aquecermos. E que hoje em dia consideramos que não nos parece muito apropriado à nada natação, prático, e nada é prático. pesado, não é? Deve ter muito atrito na água. E bom, e estas mudanças foram sendo feitas gradualmente, e já nos anos 20, portanto ainda do mesmo século, os fatos de banho foram se tornando ainda mais curtos, ajustados e coloridos, e começaram a aparecer decotes. Ainda assim, em alguns países havia regulamentos que definiam que tipo de vestuário era admitido nas praias, e aliás ainda há hoje em dia em certos países. Certo. Portanto, não era qualquer coisa que se podia usar. E pelo que sei, ainda vão levar mais alguns anos até à invenção do biquíni, algo verdadeiramente revolucionário. Como foram os anos 30? Nos anos 30 há finalmente a substituição dessa lã por outros materiais mais confortáveis, geralmente feitos à base de borracha, como o látex. Imagina as senhoras a nadar em látex e os homens com uns calçõezinhos de látex muito apertados. Certo. E vamos já para aí. Devia ser muito desconfortável, o pessoal devia suar muito. Bem, as costas também começaram a ficar destapadas e as pernas ficaram ainda mais à mostra. Ok. E é nos anos 40 que finalmente aparece o biquíni, uma criação de um designer francês chamado Louis Réard.
Apesar de... Obrigado, Rui. Obrigado, Lee. Exatamente. E as senhoras também agradecem. Apesar de no passado terem aparecido peças semelhantes, aliás, até na Sicília há um mosaico romano que representa uma mulher no que hoje poderíamos chamar um biquíni. Portanto, é de alguma forma uma arqueologia da moda. Não é? Arqueologia do biquíni. Exatamente. E resultou perfeitamente bem. Mas já recentemente, nos anos 30, apareceram algumas peças semelhantes. Mas é com Reart, em 1946, que este estilo de facto é lançado ao mundo. E arrisco-me a dizer que foi uma aposta arriscada. Sim, é até uma história bastante curiosa. Este novo tipo de vestuário fazia com que a área da barriga ficasse completamente exposta. Algo que nunca tinha acontecido no passado. E, portanto, o umbigo nunca tinha aparecido. Para além do mais, as nádegas ficavam também mais à mostra. O biquíni de Reart era composto, portanto, essencialmente por 4 triângulos e causou tal choque que ele não conseguiu que nenhum modelo o quisesse vestir na sua apresentação. Por ser um atentado ao pudor, no fundo, não é? Então Reard recorreu a uma dançarina do Casino de Paris, uma mulher chamada Micheline Bernardini, que, por acaso, ainda hoje é viva, com 95 anos. A apresentação deste biquíni, da qual iremos disponibilizar uma foto no nosso Instagram, foi feita no dia 5 de julho de 1946 numa piscina de Paris. E, de uma forma geral, quais foram as reações a esta nova peça de vestuário? Pois, como fomos falando até aqui, a sociedade foi-se flexibilizando e foi gradualmente aceitando o biquíni, mas ainda assim houve bastante resistência de diversos grupos, alguns em polos ideológicos bastante distintos. Tens já algum exemplo? Sim, o biquíni chegou a ser proibido em praias de França, em Espanha, no nosso Portugal salazarista, na Austrália e em alguns municípios dos Estados Unidos e até em piscinas da Alemanha. No nosso Portugal não admira. Não, portanto, só depois do 25 de Abril é que começa a haver mais essa liberdade de ir à praia e destapado, à vontade. Bom, e também grupos comunistas chegaram a classificar o biquíni como um símbolo da decadência capitalista e até grupos feministas o criticaram. É interessante, às vezes tendemos sempre a associar a esquerda ao progressismo, mas também há casos em que é bastante conservador. Sim, eu imagino, hoje em dia ainda há esse debate à volta das questões como a pornografia, a prostituição, não é? Há fações mesmo nesses movimentos que apoiam essas atividades, outras que as criticam profundamente. Mas, e a Igreja Católica? Bem, a Igreja Católica não era de... a Igreja Católica não apreciava muito esta ideia do biquíni, claro. O Papa Pio XII disse que o biquíni, a par de outras vestimentas de bem, eram pecado. E chegou inclusivamente a condenar uma participante sueca de um concurso que aconteceu no Reino Unido em 1951, chamado Festival Bikini Contest, que foi coroada vestindo precisamente um biquíni. A mulher, ainda viva, chamava-se Kiki Haakonssen. Eu acho piada que tanto esta Kiki o nome dela não devia ser Kinky. Mas tanto esta Kiki como a Micheline da bocado ainda são mulheres que estão vivas na casa dos 90 e é caso para dizer que elas que Nosso Senhor as gratificou. Sim, geralmente dizem que o que não presta não morre, mas neste caso Nosso Senhor concedeu-lhes longa vida. Exatamente. Pela utilização de biquíni. E o Pio já não está cá. In Bikini Veritas. E enfim, o Pio, pronto, olha, é o que fazem os desejos recalcados, não é? É verdade. E não se pense que as proibições acabaram aí, não é? Em alguns pontos do mundo elas ainda estão bem vigentes. São proibidas nas praias dos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, no Irão e, de uma forma geral, não são usados. No Irão, vamos dizer que é desde que houve aquela revolução islâmica, retrógrada, porque num período antes disso, anterior, as mulheres tinham essa liberdade. A sociedade toda muito mais aberta. Mas pronto, de uma forma geral, não são usados no mundo muçulmano por questões de decência. E são até proibidos nas ruas de algumas cidades europeias por
Norman aquelas com um número significativo de turistas. Sim, creio que Barcelona até tem esse tipo de proibição. Interessante. Isso deve ser para defender os carteiristas. Tens menos espaço para pôr a carteira. Vamos ter um sindicato. O sindicato dos carteiristas não deixa as pessoas andar as pessoas têm que estar vestidas, que isto assim não dá. E sobre a origem do nome biquíni, o que é que podemos dizer? Bem, isto aqui é que é a grande história. A origem do nome biquíni vem de um atol localizado no Oceano Pacífico. O que é um atol? Para quem não sabe, um atol é uma ilha em forma de anel que contém um recife. No sentido lato, é basicamente isto, não é? O Senhor dos Atóis. Perdoem-me se estiver a dizer, portanto, algum disparate, mas é no fundo uma pequena ilha. Não é? No início do ano de 1946, e não é coincidência que foi o ano do lançamento do biquíni, os Estados Unidos removeram à força os habitantes deste atol, portanto, desta ilha, para procederem ao teste de armas nucleares. Portanto, lançavam precisamente bombas sobre este atol para testar, portanto, para fazer os testes nucleares. Pois bem, 4 dias antes da apresentação do vestuário de Reart, em 1 de julho de 1946, houve a detonação precisamente de uma bomba nuclear neste atol. Num atol chamado Atol de Bikini. Ok. E foi aí que o designer francês foi buscar a inspiração para o nome, porque esperava que o seu novo traje de banho fosse uma explosão cultural e comercial semelhante à bomba detonada. Podemos então dizer, em retrospectiva, que teve sucesso. Que foi uma jogada. Bomba bem rebentada, sim, é verdade. Sim. E que foi um grande golpe de marketing. Certo. Não há até uma piada sobre isso. Sim, e diz-se que o Truman, que era o presidente dos Estados Unidos na altura, ficou tão irritado com a criação do biquíni que decidiu mandar uma bomba nuclear para o atol de Bikini. É caso para dizer que o Papa Pio XII teria gostado desta fúria divina. Sim, creio que sim. Mas falta mencionar ainda uma coisa, não é? O que é que aconteceu aos habitantes de Atol e das ilhas ali à volta? Bem, eles foram deslocados à força, não é? E foi-lhes permitido que poderiam voltar depois do fim do teste, mas aquilo ficou tão radioativo que nunca voltaram. E pronto, foram para outros atóis ou lá. Eu sei que alguns foram recolocados em atóis ali à volta, mas que mesmo assim o nível de radiação lá nos cocos e não sei o que era tão elevado que eles tiveram problemas, depois acabaram por ser extraídos e, portanto, teve um impacto ambiental também tremendo naquela zona. Portanto, foi todo um crime ambiental. Mas tudo culpa deste designer francês, quem é que mandou fazer um biquíni? Não, mas valeu a pena. Para elas, 1000 pessoas lá num atol no Pacífico versus todo bilhões de mulheres utilizarem biquíni. Portanto, se seguirmos o utilitarismo de Stuart Mill, vamos ver que isto criou um bem muito maior para um maior número de pessoas. Now but 5 seconds to go, and... The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. E se calhar podíamos ver como é que os hábitos balneares surgiram em Portugal. Queres introduzir o tema, João? Sim, as razões que levaram os portugueses a irem à praia são essencialmente as mesmas daquelas que já explicámos até agora. Os primeiros registros datam de 1753, exatamente por essas razões terapêuticas que decorrem dos benefícios de teres um banho frio no mar, etc. Sabe-se que em 1786 já se davam mergulhos na zona do cais das Colunas, portanto ali no Terreiro do Paço, e no século XIX as elites já tinham estabelecido resorts de verão em algumas praias do país, especialmente aquelas em redor da capital, ali pela linha de Cascais. Okay. O próprio rei Dom Carlos, que reinou no final do século XIX e início do século XX, era um amante do mar e ajudou então a legitimar este interesse das elites pela costa. Não só em Lisboa apareceram estes resorts, também noutras zonas do país. Alguns foram ganhando grande reputação por serem zonas de praia agradáveis e propícias então a banhos medicinais, mas também recreativos, como a Figueira da Foz, São Martinho do Porto ou a Ericeira.
E não foi Ramalho Ortigão, o escritor do século XIX, que escreveu algo sobre os banhos? Sim, o Ramalho Ortigão, em 1876, publicou um guia sobre as praias de Portugal. E então aí dava vários conselhos aos banhistas, entre os quais quanto tempo deveriam permanecer na água, consoante a sua constituição física, que zonas deveriam mergulhar, portanto, que zonas do corpo, e outras que não, e mesmo cuidados a ter depois do mergulho. Ok. Há até um livro muito curioso de 1889 chamado À Beira-Mar, de um senhor chamado Eduardo Sequeira. Eu até encontrei uma edição PDF da edição original, que depois partilharei na descrição do episódio. Mas vão aqui alguns conselhos que são dados aos banhistas neste livro. Estás preparado, Jósim? Vamos a isso? Então cá vamos. Não vou estar aqui com uma listagem grande para não aborrecer, mas vou dar apenas 3 exemplos. Ok. Um deles diz: as crianças devem permanecer na água o máximo de 5 minutos para não se debilitarem em demasia. Ou seja, se for um pai naquela altura, aquilo era um inferno. O puto nem sequer pode ir para a água. E chorar e cacete. Ixi, é bem. Outro diz que... Este é particularmente interessante. Não se deve tomar banho no próprio dia de chegada à praia, mas tão somente 2 ou 3 dias depois. Haja férias para isto. Ou seja, o primeiro dia é só para ficares ali em banho-maria. Mas vê que isto era dedicado às elites. Sim, claro que tinham um tempo mais do que suficiente. E depois, só um conselho também para os nadadores salvadores. Portanto, o livro diz que o salvador deve ter muito cuidado ao aproximar-se de um afogado. Portanto, um afogado, uma pessoa que se está a afogar. Não é? E se vir que vai ser enlaçado por este, ou seja, de certa forma que esta pessoa vai agarrar-se a ele, deve-lhe dar murros, pontapés e procurar mesmo atordoá-lo. E depois então guiá-lo até à praia. Bem, conselhos que dificilmente são aprendidos num curso de nadadores salvadores nos dias de hoje, não é? E há pouco falaste disso. Quando é que surgem os nadadores salvadores em Portugal? E já agora o ISN, também o Instituto de Socorro a Náufragos. Portanto, em 1892, final do século XIX, foi criado, com o patrocínio da Rainha Dona Amélia, o Real Instituto de Socorros a Náufragos, que era uma instituição privada de beneficência. Okay. Depois, posteriormente, vai perder o Real, fica só o Instituto de Socorros a Náufragos. Mas antes disso, há pelo menos a criação de um serviço de socorros a náufragos já em 1845 no Hospital São José, em Lisboa. Sério? Portanto, estes esforços surgem num contexto europeu. Portanto, havia aqui um movimento de criação de instituições ligadas ao salvamento marítimo. E Portugal, durante praticamente todo o século XIX, pelas deficientes medidas de segurança que dispunha na sua orla costeira, como a inexistência de uma rede de faróis, pelo menos significativa, fez com que a sua costa fosse apelidada de Costa Negra, pelo alto número de naufrágios que então ocorriam. Ok. E em Portugal também se deu aquele processo de deslocação para a praia através da ferrovia? Também, mas mais tarde do que no Reino Unido. Portanto, nós tivemos também uma industrialização mais tardia e então só na década de 70 é que se deu um impulso na procura das praias. Um impulso que viria a crescer nos anos seguintes, à medida que mais estações de comboio foram sendo inauguradas. Ok, interessante. Eu vi também aqui um artigo do DN e que nos fala aqui dos hábitos dos banhos e de lidas à praia no Algarve e tudo isso, e menciona aqui que as pessoas costumavam levar por vezes o seu gado até à praia para gado? Sim, gado, para os lavar e, okay. E portanto para tentar tirar carrapatos e outras pragas que o animal tivesse, mas também para curar feridas ou alguma doença que o animal pudesse ter. E parece que isso já é feito desde portanto, séculos anteriores aos seres humanos começarem a utilizar a praia para as mesmas atividades. E agora, já que falaste em gado e curar feridas, eu lembrei-me também aqui de uma história que eu vi, que era do rei Dom João VI. Não sei porque é que eu associei a gado, mas talvez fosse porque Dom João VI era muito desleixado na sua higiene, acho que tinha pavor a banhos. E então, quando ele estava lá no Rio de Janeiro, ele tinha uma ferida qualquer. Então, o médico prescreveu-lhe um banho de mar. Mas o homem tinha pavor ao mar, achava que ia ser comido pelos bichos que andavam lá e não sei o quê. E então,
basicamente, não sei se a cabecinha ficou de fora ou não, mas ele foi metido dentro de uma caixa que só tinha uns orifícios para entrar a água, só entrava era água. E então ele era mergulhado naquela caixa, a água fazia ali a sua coisinha e tal, e depois aparentemente é o único banho que conhecem, aparentemente é o único banho relatado que Dom João VI tomou em toda a sua vida. Não sei se isto se é mais boato ou se é verídico, mas... Certo. Ok, e João, o século XX em Portugal trouxe assim alguma mudança significativa? Sim, bem, depois ali da Primeira Guerra Mundial, este apelo da praia fria e terapêutica começou a desvanecer-se. E em vez disso, as pessoas foram preferindo uma praia mais ensolarada, mais destinada ao lazer e como forma de escape. Esta, portanto, era uma norma das praias mediterrânicas que também, portanto, foi adotada em Portugal, que, como sabemos, é um país com bastante sol e temperaturas agradáveis. E então é aí que já na década de 20 e 30 começam algumas praias também a tornarem-se populares, como a Costa da Caparica ou o Estoril na linha de Cascais. Ok, então é nessa altura. E depois, João? E depois da Segunda Guerra Mundial assiste-se então no Ocidente a uma massificação do turismo, com o aparecimento dos aviões, não é? E a democratização desses meios de transporte. Isto vai ser fundamental para que a praia quente, digamos assim, se torne a norma, não é? E prevaleça perante a praia fria, o que faz com que muitos turistas do norte da Europa prefiram vir para as nossas praias do Algarve, para as praias do sul de Espanha. Também deve ajudar que aqui as coisas são mais baratas do que nos países ali à volta. Sim, também. E há mais sol. Mas, Jorge, se eu estou para aqui a falar disto e estou a olhar para ti e eu vi que tu ficaste aí com alguma coisa na cabeça. Sim, é verdade. Fiquei com uns biquinis na cabeça. Não literalmente, infelizmente, mas estive aqui a matutar e lembrei-me que não falamos do cinema. E no cinema, sabes qual foi a primeira vez que apareceu um biquíni? Foi com a Amália Rodrigues, não? Foi a Amália Rodrigues, sim. Não, foi com a Brigitte Bardot no filme E Deus Criou a Mulher, em 1956. Portanto, nesta altura, o filme foi altamente provocador e polémico para o conservadorismo da época, e a polémica foi de tal modo grande que até o pai da Brigitte tentou impedir que essas cenas do filme portanto, fossem exibidas. Mas os seus esforços foram em vão. Mas ainda mais conhecido do que essas cenas da Brigitte em biquíni, ficou conhecido o caso do James Bond no Dr. No. A atriz Ursula Andress, portanto a Bond Girl, emergiu do mar e vestindo aquele biquíni branco que ficou super famoso precisamente nesse filme, e que foi a primeira vez, se calhar, que se popularizou este traje e que as pessoas assistiram a um filme de grande projeção, não um blockbuster, com este tipo de exposição neste caso do corpo feminino. E existe ainda uma outra invenção muito interessante que é dos anos 60, teoricamente, pelo menos pela minha pesquisa. Consegues adivinhar qual é, João? Sei, porque já deste essa dica, que é o topless. É mais ou menos o topless, mas na altura chamava-se o monokini. Sim, porque eu ia dizer o topless não é bem uma invenção. Não é bem uma invenção, é simplesmente andar naturalmente como Nosso Senhor nos criou, não é? Mas aqui a ideia foi portanto, o designer Rudi Gardenreich nos anos 60 pegou na modelo americana Peggy Motif e expôs ao mundo a sua visão do que é que devia ser o fato bem feminino. Então estamos a falar do chamado monokini, que basicamente tem a parte inferior, que é quase uma espécie de saia, depois tem umas alças, mas não tem nada a tapar, portanto, vamos dizer, os seios das senhoras. Certo. Portanto, por aqui se vê que nem tudo foi alcançado ainda, porque é verdade que se faz muito topless, mas eu acho que por uma questão de igualdade mesmo,
Certo. Menos do que tu querias. O monokini devia ser universalizado. Muito bem. Tornado obrigatório, na verdade. Então, quando acabarmos esta gravação, vais iniciar aí um abaixo-assinado. Sim, depois de ter visto isto, não tem outra solução. Muito bem. Muito bem, e há muitas outras coisas que nós podíamos dizer acerca dos hábitos de praia e tudo isso. Mas acho que com o monokini e o topless nós acabamos Terminamos mesmo aqui. no ponto Isto aqui é mais máximo um daqueles temas que podemos pensar que não há muito para dizer, mas só no período de 1750 até o século XIX há imenso para falar, como vamos isto na ver cultura ocidental, praticamente. Sim, nós estamos a focar na cultura o que ocidental. se passa na China e por aí fora, e os povos tribais que viviam próximos das zonas de balnear. E aqueles povos do Pacífico, não é? Muito habituados ao mar e às navegações. Certo. E também mesmo no período clássico é difícil saber o que é que se fazia exatamente, porque os registros escritos são muitas vezes também não se focam nessas matérias. Pois porque isso seria uma banalidade muitas vezes em certas culturas, e portanto não se vai escrever sobre banalidades, porque escrever também requer tempo e é caro, e portanto são uma elite é que também o fazia. Certo. E portanto que também quem quiser investigar mais sobre isso está à vontade, e nós vamos ter as nossas recomendações bibliográficas, e também vamos sugerir que os nossos ouvintes vão pesquisar as coisas que nós sugerimos, sobretudo estas últimas. Bem, então vamos lá às nossas recomendações. Imagens, fotos. Ok, João, o que é que tu recomendas? Vou recomendar um livro de 1994 chamado The Lure of the Sea, The Discovery of the Seaside in the Western World. E então cobre o período de 1750 a 1840 por um sujeito chamado Alain Corbin. E então ele faz portanto, aqui uma resenha histórica deste período, de como surge este interesse pelo mar, este apelo, e ele explora aqui em vários capítulos, não é? Portanto, as raízes do nosso medo e da repulsa pelo oceano, até aos primeiros passos para a admiração, a descoberta desse novo prazer. É um livro muito extenso, não é? Eu não li tudo, terei aqui algumas partes que eu achei relevantes para o podcast, mas para quem se interessar a fundo sobre o nosso interesse pelo mar, tanto em termos de lazer, ou seja terapêutico, seja o que for, é uma excelente leitura. Portanto, a minha outra recomendação é assim, uma recomendação mais recreativa, digamos assim, que é um livro que falei há pouco, chamado À Beira-Mar, de Eduardo Sequeira, de 1889, e que então é uma espécie de manual de como ir ao mar, e tem muitos conselhos para os banhistas, tanto para adultos, crianças, e também para os nadadores salvadores, não é? Com imensas coisas, como devemos ir à praia, quando, de que maneira nos devemos enfiar no mar, etc. Quer dizer, uma panóplia de conselhos que hoje vamos nos rir, mas que ainda hoje há pessoas que fazem terapias de mar e recomendam terapias de mar. Por exemplo, a minha mãe estava-me sempre a dizer que tem que se fazer quando se está com um problema qualquer, acho que de pele ou assim, 7 ou 9 dias consecutivos de mar, e há certas pessoas que vão ao mar pescar garrafões de água, não é? Depois usam em casa, ou fervem, ou assim, e põem sobre as feridas, ou põem sobre a testa, não é? Supostamente tem propriedades curativas. Sim, ainda hoje se diz que banhos de mar dão saúde, não é? E tu, Josie, o que é que tens para nos recomendar hoje? Eu tenho aqui um artigo de um tipo que se chama de Pedro Martins, que se chama, está em inglês, chama-se Sea Bathing and Seaside Tourism in Portugal in the 19th and 20th Century, an Overview. Isto está publicado no volume 7, o número 3 da revista Tourism History, de 2015. Portanto, se alguém conseguir encontrar uma cópia disto, esclarece-nos ao seguinte:
Porque é que um artigo de um português a falar de Portugal está em inglês? O mundo académico hoje em dia, nada faz sentido. Certo. Mas pronto, depois tem outras recomendações e não consegui sair do biquíni. Que é, neste caso, cinema. Vou recomendar o filme E Deus Criou a Mulher, e também o filme do James Bond, Dr. No. Ok, muito bem. Recomendação do filme de James Bond para aqueles meros segundos de biquíni. Mas a história. A história, não é? Tem toda... Tem lá a dimensão dos hábitos de praia, não é? De tal forma influenciou a cultura que até o cinema teve que, portanto, adaptar-se a essa nova realidade. Ok. Portanto, faz todo sentido. E por falar em adaptar a realidade, é curioso como estas questões que nós temos como garantidas são criações e conceitos de lazer tão recentes na história da humanidade. É algo chocante, não é? Quando pensas nisso, então alguém na Idade Média não ia à praia tomar banho. Não, é uma coisa impensável. Muito menos naquele pudor todo que havia, não era, na altura. E isso está tão omnipresente nas nossas vidas, na nossa sociedade, que é quase que não pensamos. É outra realidade, é outro mundo. É literalmente outro mundo. Bem, ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado deste tema. Só apelar para que nos sigam na nossa rede Instagram e também nas plataformas que usam para ouvir o podcast e que lá nos deem uma votação amiga. Nós voltamos em breve com um novo episódio. Até lá, um abraço. Um abraço.